Se você mora fora do Brasil há mais de 12 meses, eu vou te fazer uma pergunta que muitas vezes ninguém se faz. Para a Receita Federal do Brasil, você é um residente ou um não residente? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é esse conceito de não residente e o que isso impacta você que mora fora do Brasil. Pode ser que você esteja pagando o imposto errado e isso vai te causar um problema lá na frente, porque você está pagando um imposto menor agora, ou até mesmo um imposto maior, e você poderia estar dormindo bem mais tranquilo. Mas antes de continuar sobre esse conceito de quem é não residente para a Receita Federal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur Toledo, sou sócio e diretor na Sacre, um escritório que tem sido especialista no atendimento de brasileiros que moram fora do Brasil. E esse é o primeiro vídeo de uma playlist completa para você brasileiro que mora fora. Aqui eu vou trazer vários assuntos como a saída fiscal, sobre as contas, sobre tributação. Então, se você quiser maratonar, serão 9 vídeos que eu estarei produzindo. E se você curtir, não se esqueça de mandar para aquele teu amigo que também está numa situação parecida com a tua. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre quem é não residente para a Receita Federal brasileira e entender essa questão de domicílio fiscal, onde tem que declarar imposto de renda, se é imposto de renda aqui, se é imposto de renda fora. E pelo conceito, o que te torna um não residente? Caso você se ausente do Brasil por mais de 12 meses, seja você fazendo isso de forma permanente ou temporária, e aí não tem relação com nacionalidade. Ah, eu nasci no Brasil, em Curitiba, e agora estou morando nos Estados Unidos, não vou ser não residente. Não, você vai ser não residente caso você fique mais de 12 meses. Muitas vezes as pessoas acham que só está atrelado a ser estrangeiro. Não, inclusive o estrangeiro ele pode se tornar residente fiscal aqui no Brasil. Aqui na Sacre a gente atende muito estrangeiro que estão de não residente, mas também estrangeiros que já fizeram a entrada fiscal aqui no Brasil. Mas Arthur, por que isso importa tanto? Aqui no meu assunto, no assunto de investimento, importa e muito. Porque quando você é um residente, que é o meu caso, Arthur, que mora aqui em Maringá, no estado do Paraná, eu tenho acesso irrestrito ao mercado financeiro inteiro de investimento, seja renda fixa, renda variável. Quando você se torna um não residente, você precisa operar sobre a conta de não residente, que aí tem esse casamento com o Banco Central e também com a Receita Federal. Então isso é muito delicado, por quê? Quando você é um não residente, algumas coisas como imposto vão se alterar. Então por isso que você precisa estar numa conta enquadrada para que não tenha problemas ou implicações nos teus investimentos. E se você está curtindo esse vídeo até agora, não esqueça de dar um like aqui no vídeo. Isso é uma forma de dar um feedback positivo sobre o conteúdo que eu estou criando aqui e também me ajudar a alcançar mais brasileiros que moram fora. E o que é domicílio fiscal? Nada mais é do que o país onde você declara os teus rendimentos, onde você tem ali muitas vezes a tua profissão, onde está a tua família, onde estão os teus amigos, o teu patrimônio. É o país que é o centro da tua vida. Então, por exemplo, eu, Arthur, hoje é o Brasil, mas você que pode morar nos Estados Unidos, por mais que você possa viajar com uma frequência aqui para o Brasil, mas a tua casa mesmo, onde você mais passa tempo, onde você declara imposto, se é nos Estados Unidos, ou seja, lá será o teu domicílio fiscal. Você sendo um residente aqui no país, você vai declarar anualmente os teus rendimentos, o teu patrimônio na declaração anual. E aí, se você é um não residente, você vai fazer a declaração no momento da tua saída e, obviamente, no país que você declara, você deve declarar o que você tem de renda brasileira ou até mesmo investimentos que estão aqui. Mesmo que a Receita te considere um não residente por ficar mais de 12 meses, só vai estar valendo a partir do momento que você comunicar e ou fazer a declaração de saída definitiva. E vale lembrar que a transição não é automática. Por mais que a Receita te considere um não residente, você precisa realizar a comunicação e ou a declaração de saída definitiva. E cada país tem a sua regra para considerar o domicílio fiscal. Os Estados Unidos tem uma regra, Portugal outra, enfim, cada país tem a sua regra, vale você se atentar em relação a isso. No momento que você está aqui no Brasil, se muda e não fez a saída definitiva daqui e fez a entrada fiscal em outro país, corre o risco de você ter uma dupla residência fiscal. Você vai ter a obrigação tanto de declarar aqui no Brasil quanto no teu país. Vou dar o exemplo aqui da Itália. Então, se você se mudou para a Itália,
você vai ter que declarar imposto todos os anos nos 2 países, dizendo para o Brasil qual foi tua renda, o que você tem na Itália, e também na Itália, qual foi tua renda e o que você tem no Brasil. Quando você faz a saída fiscal, você perde essa obrigatoriedade de ter que ficar fazendo a declaração aqui no país. Já por si só, já é um ganho muito grande. E um tema muito importante é a dupla residência fiscal. Ocorre quando o Brasil, você está aqui e faz uma mudança, por exemplo, para a Itália, você vai ter que declarar nos 2 países até que você faça a saída fiscal aqui do país. E aí tem um tema muito importante, que é o acordo de não bitributação. O Brasil possui vários acordos no mundo inteiro para que não haja essa bitributação. Arthur, mas o que é isso? Então, por exemplo, você vai na pizzaria e aí você vai pedir uma pizza de 2 sabores. A primeira pizza, o sabor custa R$50 e a segunda pizza custa R$48. Você vai pagar por qual valor? Você vai pagar pelo valor maior, não é mesmo? Então, o acordo de não bitributação segue o mesmo raciocínio. Qual foi a tributação que você teve naquele país, naquele investimento? Ah, foi de 20%, mas quanto você paga no país que você está hoje? É 30%. Então, você vai ter a compensação e vai ter que pagar a diferença para os 30%. Então, esse é um tema também muito importante para que você entenda, no país que você está, se há acordo de não bitributação junto ao Brasil. Fazendo um resumo de tudo que eu trouxe até agora, não residente é quem se ausenta do Brasil por mais de 12 meses de forma permanente ou temporária, ou até mesmo já conseguiu uma residência fiscal em outro país. E o domicílio fiscal é onde você declara e paga o imposto. E vale lembrar que a transição ela não é automática. Ela vai depender da comunicação e da declaração de saída definitiva. E esses pontos que são o tema do meu próximo vídeo aqui da playlist do Guia do Não Residente. Agora sim, se você ficou até aqui, eu vou trazer um presente exclusivo para você. Aqui no QR Code ou na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao guia exclusivo do Não Residente, um conteúdo gratuito feito pelo nosso time aqui da Sacre. Baixa lá, esse conteúdo é fantástico, a gente sempre recebe vários feedbacks positivos em relação ao conteúdo. E se você quer abrir a conta CNR aqui no BTG Pactual, também na descrição você consegue fazer o cadastro já com atendimento aqui da Sacre, e aí nosso time vai entrar em contato contigo para entender como que nós podemos te auxiliar nesse processo da abertura dos investimentos, da conta corrente, sendo um não residente. Se você é novo aqui no canal, também não se esqueça de se inscrever. Eu produzo conteúdos para o brasileiro que mora fora. Toda semana a gente vai ter a playlist completa aqui também. E aí só para você saber, tá? Como eu disse, no próximo vídeo eu trarei para você o tema sobre comunicação e declaração de saída definitiva. Se você tem dúvidas, quer saber mais sobre esse tema, então continue para o próximo vídeo e a gente se vê até lá. Grande abraço!